E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de correção da atividade de História. Isso mesmo. Nesse momento a gente vai corrigir aí a atividade das páginas 42 a 45 de História, sobre o início ou a origem do comércio. A gente já aprendeu aí que depois que o ser humano ele começou a se fixar na terra e a trabalhar com a agricultura, certo? Plantando e, é claro, também criando alguns animais, ele teve um grande aumento na sua população e também um grande aumento na quantidade de alimento disponível, não é isso? E aí o que é que aconteceu? Como o ser humano muitas vezes produzia um tipo de cultura específico com relação às plantas e com relação à questão de criação de animais, eles decidiram, certo, muitos dos povos, trocar esses excessos do que tinha lá de alimento com outros povos vizinhos que trabalhavam, por exemplo, com outros materiais, com outras culturas e outras criações. E assim foi que surgiu o comércio. A primeira vez que o comércio se originou, não existia ali nenhuma moeda, nenhum dinheiro ou nenhum vale para dizer quanto é que valia aquele produto. O que eles faziam então para poder trocar esses produtos? Eles utilizavam uma coisinha chamada de escambo, que é basicamente uma troca direta. Você entrega ali, por exemplo, uma galinha e compra de volta um porco, por exemplo, certo? Lembrando aí, ó, detalhezinho com relação ao escambo. Como é uma troca direta, certo? Os valores de um produto para o outro podem variar. Por exemplo, ao invés de uma galinha por um porco, eu posso ter que pagar, digamos, duas galinhas por um porco, certo? Eu entrego duas galinhas e o meu vizinho, a tribo vizinha, entregaria um porco como troca, tá certo? Vamos ver aqui, ó, essa páginazinha, certa página 42, 43, vocês têm aqui um mapa do desenvolvimento do comércio, certo? Com alguns elementos aqui que a gente pode ver, né? De onde se originou alguns produtos. Vamos lá. Origem da agricultura e da criação de animais a partir de 8.000 anos antes de Cristo. O nosso tempo, ele não se inicia há 2.000 anos atrás. Na verdade, ele se inicia há muito tempo. A nossa contagem do tempo, inclusive, ó, é bem mais antigo do que nós temos aí registrado no nosso calendário, certo? Temos aí, ó, o período que a gente vai definir antes de Cristo, certo? E o período depois de Cristo. Que aqui, quando for AC, ó, tiver escrito AC, você vai chamar de antes de Cristo, um período que está ali, certo? Antes do nascimento dessa pessoa. Então vamos ver aqui quais são os elementos que existiam já na agricultura nessa época. Temos aqui, ó, o algodão, o feijão, arroz, o inhame, a aveia, a lentilha, batata, mandioca, cânimo, milho, centeio, o paiso, a cevada, sorga, a ervilha, o trigo e aqui dos animais, ó. Temos aí a alpaca, a galinha, o boi, o ganso, a cabra, a lhama, o carneiro, porco, cavalo e o porquinho da Índia também, certo? E aqui nós temos as áreas onde esses animais e essas culturas elas se originaram. Percebam o seguinte, turminha. Quando a gente está falando aqui da parte da agricultura, certo? As primeiras plantações que nós tivemos foram justamente grãos, certo? E cereais. No caso aí do milho, do feijão, certo? Aí de cereais, ó, trigo, a sorga também é justamente um cereal, certo? Que era antigo. Essas espécies que tínhamos aí no início da agricultura não são totalmente iguais com a que nós temos hoje. Inclusive aí o próprio milho, que eu vou passar aqui um videozinho para vocês, certo? Ele é bem diferente, o milho que conhecemos atualmente, do milho que existia lá há 8.000 anos atrás, certo? No início ali da agricultura. Então vamos ver aqui, ó, o que, é que nós temos de produtos aqui, ó. Na América, a gente vai ter ali, ó, a questão da agricultura com milho, o algodão, com as alpacas, né? Temos ali, ó, o inhame, bem aqui, ó, no caso aqui a mandioca, bem na América do Sul, certo? Lembrando isso aqui, tudo aqui é um continente único. A América do Norte, a América Central e a América do Sul faz parte de um único continente. A gente só divide para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá certo? Ok. Do outro lado do mundo, o que, é que nós vamos ter? Ó? Na África, a gente vai ter ali, ó, o paiso. A gente vai ter também, ó,
o inhame aqui, ó, o surgimento do inhame, na verdade, foi na África. Ele veio para cá, para o Brasil, depois de período da colonização, mas ele surgiu lá na África. É um parente, vamos dizer assim, da nossa mandioca, ok? O que mais que nós vamos ter? Ó? Vamos ter aí a questão justamente da aveia, que surgiu ali na Europa, a questão do trigo também, ó, na Europa, a ervilha, certo? E outros tantos ingredientes como a gente está vendo por aqui, ok? Vamos ver aqui um pouco mais sobre essa questão da origem do comércio. Vamos lá. A especialização do trabalho, o desenvolvimento da agricultura, possibilitou aos trabalhadores desenvolver uma atividade especializada, por exemplo, artesãos que fabricavam tecidos, objetos cerâmicos, cestos, armas e outros. Comunidades fluviais, os primeiros grandes grupos familiares, ocupavam geralmente as proximidades de um rio, o que garantia água para regar os campos e abastecer a população e o gado. Formas de aldeia. O desenvolvimento da agricultura levou os grupos humanos a se fixarem próximos às plantações. No local, com o tempo, formaram-se aldeias, que reuniram famílias vizinhas. O sedentarismo, a necessidade de acompanhar o desenvolvimento das plantas levou os grupos humanos a viver mais tempo em um mesmo local. Ao se fixarem, trocaram aos poucos o nomadismo pelo modo de vida sedentário. E aí nós temos aí também o aumento demográfico. A durabilidade dos grãos permitiu o armazenamento dos alimentos por longos períodos. Com o cultivo da terra e a criação de animais, a alimentação tornou-se mais diversificada. O resultado foi um grande aumento na população. Então vamos ver aqui agora as questões para a gente poder ter uma conversa inicial. Vamos lá? Primeira questão ali, ó. O que era cultivado no território que hoje corresponde ao Brasil? Mas já viu ali, nós vamos ter aí, ó, a mandioca, nós vamos ter também as batatas, certo? Vamos ter ali, ó, o feijão e temos aí também perto ali do Brasil, no caso, ó, na América Latina, vamos ter aí mais para o oeste, vamos ter aí o surgimento do algodão, certo? Mas dentro do território brasileiro seriam esses três: a batata, a mandioca e o feijão, ok? Beleza, vamos para a segunda então. Se você fizesse uma viagem no tempo e quisesse consumir arroz, para que local, para que época, que local você teria que ir? Vamos lá, se você quisesse consumir o arroz nesse período, certo? No período antigo, o que, é que você teria que fazer? Você teria que ir apenas na China, ó, no continente asiático, para poder localizar esse tipo de grão, tá certo? Só na China que existia esse tipo de grão. Só depois do surgimento das grandes navegações é que realmente começou-se a se diversificar esse tipo de produto em outros países, tá certo? Mas a origem lá do arroz é justamente na China, beleza? Terceiro, identifique no mapa o local de origem de 3 alimentos que você gosta de comer. Então aí vocês em casa devem procurar qual é o local de origem dos alimentos que eu gosto de comer. Por exemplo, eu gosto de comer galinha, gosto de comer também milho, ó, tá aqui na América, né? A galinha surgiu lá na Ásia, o milho surgiu aqui na América. E gosto de comer também batata, aqui na América também. Então, eu já achei aqui os meus 3 alimentos que eu gosto de comer. E vocês? Quais são os alimentos que vocês gostam de comer? Vocês vão procurar aí e vão escrever aqui embaixo, ó, os locais de onde eles surgiram, tá certo? Vamos lá agora para o próximo. As primeiras trocas comerciais, que a gente sabe que as primeiras trocas são trocas diretas, que a gente vai chamar de escambo. A origem do comércio. Hoje, quando precisamos ou desejamos comprar algo, podemos ir às feiras, supermercados, lojas, shoppings ou até mesmo utilizar lojas virtuais. Para pagar por um produto, podemos usar dinheiro, cheque ou cartão. A maneira como as trocas comerciais são feitas, no entanto, passou por muitas mudanças ao longo do tempo. Há mais de 6.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si praticavam a agricultura de subsistência e cultivavam apenas os alimentos necessários para seu sustento. Aqui, ó.
Quando a gente fala de subsistência, a gente está falando justamente de um tipo de trabalho, certo? Um tipo de agricultura aí, ó, que serve unicamente para suprir a necessidade, suprir ali a fome daquele grupo, tá certo? Assim que o cultivo agrícola, a criação de animais, também eram feitas apenas para garantir a sobrevivência do grupo, produzindo alimento, lã ou couro. À medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando mais alimentos que é necessário. Esse excedente passou a ser trocado entre os diferentes grupos familiares. Desse modo, os alimentos cultivados e os animais criados podiam ser trocados por outros itens que não eram produzidos por aquele grupo. Então, nós temos aqui alguns produtos, ó, cerâmicas e alguns alimentos que eram produzidos e também tinham a possibilidade de ser trocados. Vamos lá, as trocas diretas. Ó. Nesse período, fazia-se trocas diretas. Esses produtos, isso significa que um grupo familiar que produzia mais cereais do que era capaz de consumir, podia trocá-los antes que estragassem, com outro grupo que tivesse muitos animais, por exemplo. As próprias mercadorias eram usadas como moeda e nem sempre havia diferença entre elas. Essas trocas evitavam o desperdício e aumentavam a diversidade alimentar de cada família. Detalhe, como eu já falei aqui, ó, não existia moedas ainda no início do comércio, certo? E as trocas, elas ocorriam de forma direta. Em alguns produtos não tinha ali uma diferença, por exemplo, poder trocar uma galinha por um porco ou uma galinha por um cavalo. No início era assim, mas depois foi se aperfeiçoando, foi se deixando cada vez mais diferente essas trocas e, é claro, isso, a compensação de um produto para o outro, tentava sempre buscar ali esse equilíbrio, tá certo? Então vamos ver aqui ó, as questões. Primeira questão, explique o que é agricultura de subsistência. Lá no livrinho de vocês, na página 45, vocês poderiam colocar assim, ó, um exemplo. A agricultura de subsistência é um tipo de cultivo agrícola destinado a garantir a sobrevivência alimentar de um grupo, produzindo apenas aquilo que é necessário para a alimentação e o uso da própria comunidade. Ou seja, em poucas palavras, a agricultura de subsistência é uma agricultura, certo? Um plantio ali, onde você vai plantar apenas o que é necessário para sobreviver, ok? Para que o grupo sobreviva. Segundo, como eram feitas as primeiras trocas comerciais? O excedente da produção, ou seja, aquilo que se produzia além do necessário, passou a ser trocado entre os diferentes grupos. Eles trocavam os cereais, os frutos produzidos e os animais criados por outros produtos. Essas trocas eram feitas e ampliavam a diversidade alimentar dos grupos. E aqui, ó, a terceira questão. Leia as afirmações a seguir e escreva V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver. As trocas de produtos comerciais começaram apenas há 200 anos atrás? Não, errado. Elas começaram há 8.000 anos antes de Cristo. Ó. Então, falso. O desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre os grupos familiares? Verdadeiro, está correto. Há 6.000 anos, as trocas comerciais eram feitas de maneira direta? Sim, 6.000 anos atrás. A gente já viu aqui no nosso texto, tá certo? A economia de subsistência tem por objetivo a venda de grande quantidade de produtos? Falso. Apenas o necessário. Só o necessário. Vamos lá, próximo. As trocas de produtos aumentaram a diversidade de alimentos das famílias? Verdadeiro. Então, essa aqui, pessoal, foi a nossa correçãozinha rápida sobre a atividade de história, página 42 a 45. Se você gostou da correção, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de comentar aqui o vídeo, tá certo? E, é claro, se possível, compartilhe com um coleguinha. Um abraço forte e tchau!